Mas aí o mercado começou a estabilizar no Brasil, aí eu comecei a perceber, né, acho que as pessoas começaram a perceber que, olha, tem valor em ficar comprado no mais longo prazo. Eu lembro que a Dino, um investidor profissional, na época já tinha essa visão. Eu lembro que eu lia as cartas do investidor profissional, falava com o pessoal da Dino e tal. Eles foram os primeiros conhecidos a ter um pouco essa visão de, pô, deixa eu conhecer melhor as companhias e ficar mais longo prazo. Né? Uhum. Então eu também fui me adaptando. No começo você acaba misturando qualidade com não qualidade, porque a não qualidade é mais barata, você fica muito tentado a comprar o barato, né? Eu sempre brinco, o brasileiro gosta de uma liquidação, de um desconto, né? Tudo que eu comprei barato, a maioria das coisas que eu comprei barato, eu me dei mal, né? Eu brinco, né? Você vai no outlet, tem lá o sapato barato, não tem o teu tamanho, geralmente, tem tamanho mais apertado. Ah, mas vai lacear, você compra, né? Aquela roupa meio cafona. Pô, mas é tão barato que o cara não aguenta, como nunca usa. Mas é barato, né? E o caro, entre aspas, você fica meio, pô, mas é caro, tal, não tem desconto, tal, né? E tudo que eu comprei, assim, que eu achei que fosse caro, já, a maioria das vezes me dei melhor. Né? Eu tenho um amigo que, pô, sei lá, comprou um Toyota roxo uma vez, porque até tinha um desconto. Mas na hora de vender, vendeu um desconto maior ainda, né? Então assim, você vai evoluindo para começar a perceber, até com os próprios erros, que primeiro você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Né? Por que longo prazo? Porque você não constrói uma fortuna em um mês, uma semana, 2 anos, nem 5 anos. As fortunas são construídas em 10, 20, 30, 40 anos. As fortunas são construídas investindo em equities. Pode ser o seu próprio equity, né? Se você é empresário. Né? Então, o Davi Vélez, por exemplo, é uma ação, que é o Nubank. Né? O Galperin, uma ação, que é a Meli. O Buffett, um portfólio de ações, poucas ações. Né? Geico fez uma diferença desproporcional para ele, obviamente. Né? Então, assim, poxa, as fortunas são construídas em equity, né? Tendo ativos, né? Concentrados, carregar no longo prazo, né? Você compõe. A beleza das ações vezes da renda fixa é que algumas empresas conseguem ter retorno de 20%, 25% ao ano de ROIC, né? Retorno sobre o capital investido. E a empresa consegue pegar aquele dinheiro e reinvestir. Né? Porque a renda fixa você não consegue, geralmente você compra um papel a 15, o juro cai, você não consegue reinvestir aquilo naquela taxa. Na bolsa você vai compondo. E aí, eu falei assim, poxa, e aí eu comecei a perceber que, sabe, pô, quem comprou Raia do Brasil e carregou durante muito tempo ganhou mais do que quem ficou geralmente entrando e saindo. Né? A gente ganhou mais dinheiro novamente em TOTS, porque a gente carregou do que se tivesse entrado, porque muitas vezes você sai, mas é difícil voltar. Esse é o problema, porque as pessoas falam assim, Tem que cair pra você voltar, mas muitas vezes ela às vai, vezes né? não cai, né? Então, assim, tem até uma frase que é mortal na bolsa, que é o seguinte, ninguém morreu tirando o dinheiro da mesa, sabe? Assim, tipo, ninguém morreu realizando lucro. Tudo bem, quem vendeu o Google depois de ganhar 100%, perdeu mais, sei lá, 20 vezes que a Google subiu, né? Quem sei lá, vendeu no Mercado Livre depois subir 50%, perdeu mais 10 vezes que ela subiu. Então, assim, para você... Só nisso Claro. aí, é que a gente, antes de começar o papo, a gente tava conversando sobre o Henrique Breda. Sim. E eu lembro de uma frase que ele falou sobre Magazine Luiza. Porque o Henrique Breda, pelo Alasca, ele, o Luiz Alves, né, ganharam muito dinheiro Sim. com o Magazine Luiza. E aí ele falou, pô, sempre vinha alguém pra mim e falava, putz, se eu soubesse, eu comprava a Magazine Luiza no final de 2015, começo de 2016. Mas você não ia carregar a Magazine Luiza, porque na primeira alta de 100%, você ia falar, pô, essa empresa estava quase quebrada, já subiu demais, vou vender. Ou ia vender, sei lá, com 200%. Difícil é carregar as Sim. grandes posições vencedoras. Por isso que tem uma beleza. TOTS e Porto Seguro tem uma característica interessante. A TOTS e a Porto Seguro na bolsa, elas não sobem 200% no ano. Mas você acorda no dia, opa, esse ano subiu 20%. Opa, esse ano subiu 30%. Esse ano subiu 15%. Então, por incrível que pareça, é mais fácil carregar um papel que sobe 15%, 20% todo ano do que um papel que sobe 200%, cai 50%, porque você é muito tentado vender. O Galperin, eu tenho uma admiração pelo Galperin, o brasileiro mais rico, né, disparado, por vários motivos, mas tem um que ele não vendeu meta até hoje. Então ele conseguiu ser... o Steve Ballmer, da Microsoft, eu acho que tem mais dinheiro que o Bill Gates. O Bill Gates doou muito dinheiro, né? Mas o Steve Ballmer também não vendeu uma ação de Microsoft. É interessante, o Steve Ballmer tem mais patrimônio, eu li em algum lugar, do que o Bill Gates. O Bill Gates Brasil doou mais. Contou essa história. Porque o Bill Gates doou muito dinheiro, parabéns, está ótimo, né? Mas o fato de você conseguir carregar um papel, principalmente um papel que vai bem, não é trivial. O Zuckerberg ofereceu $1 bilhão pelo Facebook na época, ele não vendeu. Né? Ele está carregando até hoje, compondo o capital dele. Né? Então, assim, a gente descobriu assim, que, tipo, poxa, eu tenho que carregar os papéis por muito tempo. Né? Para isso, eu tenho que escolher as melhores empresas. A gente pode falar o que é uma boa empresa. Né? Porque o maior risco do investidor é a volatilidade que tira do jogo. E até as empresas boas, né? A Google caiu 50% de um pico umas 4, 5 vezes na história. Né? A Amazon a mesma coisa. A Amazon na crise
do Nasdaq de 2000, despencou. Caiu mais de 90%. Né? Então, assim, e ao mesmo tempo, você fala assim, poxa, eu preciso ter poucas, não preciso ter muitas. Mas se eu disser assim, olha, você tem, sei lá, em Sorocaba, você tem o melhor shopping, o melhor hospital e a melhor universidade. Tá bom, eu não preciso ter. Não, mas eu quero ter também o bar, eu quero ter também não sei o quê, eu vou ter um barzinho aqui, vou ter também uma farmácia. Não, se eu tiver, sabe assim, tipo, eu não preciso ter 20, 50 coisas. Né? É aquela história, você consegue controlar 3 ou 4 coelhos, mas 50 tartarugas você também não consegue, entendeu? Porque não é verdade, né? Então, assim, Então, para mim, e novamente, para cada investidor tem um estilo. Então, o que eu estou falando não é a única maneira de ganhar dinheiro, é a forma que funciona para mim. E funcionou para alguns outros. Tem pessoas que ganham dinheiro no dia a dia, pessoas que ganham dinheiro no milésimo de segundo, né? O high frequency traders. E está tudo certo. Tem pessoas que ganham dinheiro em private equity, carregam anos, vão lá e mexem na companhia. O que funciona para mim é dizer o seguinte, olha, eu vou escolher algumas boas empresas, tem que monitorar, porque né, acontecem. Sei lá, a Natura caiu, voltou, a Alpargatas, você tem caso, a Localiza, você tem casos de empresas que tiveram momentos de mudança estrutural, né? Então não é só comprar e esquecer, você tem que monitorar também. Mas assim, comprar certo, eu achava antigamente que 1/3 era compra, 1/3 é manutenção e 1/3 é a venda. Eu fui descobrindo que não, 60%, 70% é a compra, porque se você compra uma empresa boa, entre aspas, a gestão é muito mais fácil. Lá na empresa a gente brinca que a gente gasta muito mais tempo com as empresas de baixo do portfólio, as que têm peso menor do que as que têm peso maior. Porque, sei lá, Equatorial a gente discute muito pouco, porque não tem muito o que discutir de Equatorial toda hora, né? Mas você vai, sei lá, a gente não tem a Apivida há muitos anos. Mas se você tivesse a Apivida, você teria toda a Apivida, você ia gastar 50% do tempo do comitê de investimento discutindo a Apivida com a posição pequena, entendeu? Então, assim, respondendo a tua pergunta inicial, eu fui ficando mais calmo. Tá lá, deixa lá a BPAC, o BTG, deixa lá o Itaú, deixa o Nubank, vai indo, vai monitorando. Né? O ideal é monitorar de tempos em tempos, não todo dia, toda hora. Né? Eu tenho uma história engraçada, que tem um cara, estava falando com um amigo meu, assim, ele vendeu, eu falei assim, poxa, eu fiz o IPO da minha companhia, e agora eu não consigo dormir. Por quê? Porque eu fico olhando o preço da ação todo dia, toda hora, tal, eu fico nervoso. Porque o empresário, muitas vezes, somente no começo, acha que o preço da ação reflete o que as pessoas acham dele. Não é verdade. Né? Então, eu me perguntou, mas tudo bem, mas o que você fazia antes, quando era privado? Eu falei assim, não, eu olhava a venda e o caixa. Então, cara, continua olhando a venda e o caixa. Se a venda estiver indo bem e o caixa estiver indo bem, está tudo certo. O preço da ação vai oscilar de acordo com a coisa, você não controla. Né? Então, assim, se você conseguir olhar o caixa e a venda a cada 3 meses e ficar esperto, esse é um termo de disrupção, né, que aí tem a questão da competição, que é mortal, tá tudo certo, não precisa muita... O Peter Lynch falou uma coisa que eu achei genial, é muito simples, falou assim, olha, eu perdi muito dinheiro, ou eu deixei de ganhar por ter ficado enfadado, bored em inglês. Eu falei, como não? Porque, puta, sei lá, eu comecei a ficar enfadado, a ação não subia, eu queria fazer alguma coisa, eu achava que não estava trabalhando, sabe? Assim, pô, imagina se eu dissesse assim, Salomão, essa semana, esse mês, você vai poder fazer nenhum trade no fundo. Pô, mas eu não estou trabalhando, não estou... Não, você lê, acompanha, mas não... então dá vontade de fazer alguma coisa, né? Tem um estudo, ele é meio falho, porém dá para filosofar sobre isso, né? A própria IP, né, que no passado era investidor profissional, e hoje a IP Capital Partners continua com um conteúdo escrito muito legal. Eles trouxeram uma vez a analogia do goleiro na cobrança de pênalti. Que, estatisticamente falando, o goleiro pegaria mais pênalti se ele ficasse parado do que se ele tentasse adivinhar o canto. Isso porque tem mais pênaltis que vão no meio do gol, probabilisticamente falando, do que ele tentando adivinhar o canto e se ele ficar no meio do gol, ele pega com certeza. É óbvio, eu digo que é falho, porque se todo goleiro ficar parado no meio do gol, as pessoas vão começar a bater mais no canto e vai mudar essa estatística. Mas tem também o lado de, pô, imagina você é torcedor de um time, aí tá lá, disputa de pênalti. Primeiro pênalti, o cara bate no canto esquerdo, o goleiro tá parado. Segundo pênalti, o cara bate no canto direito, o goleiro tá parado. O cara não faz no nada. terceiro pênalti, você vai falar, porra, você tá parado aí, cara, se mexe, faz alguma coisa. É então é difícil ficar parado. Mas sabe qual é a solução? A solução é a seguinte, eu acho. Pega um dinheiro e se você quer emoção, pega um dinheiro e deixa para emoção. Sabe assim, tipo, eu não vou a cassino, mas tem amigos meus que vão, assim, eu pego lá $500, $50 e tal, separo. E eu vou gastar aquilo.
quanto mais tempo ficar no cassino, mais legal. Mas você também, se eu gastei os $500 ou $50, eu vou embora para casa. Então, pega os seus $500, separa para um lado, para você se divertir, para você sentir que você está na emoção, porque é emocionante, né? Subiu hoje 3%, caiu 2%, né? Mas deixa as posições de longo prazo lá quietas, acompanha, mas deixa elas quietas, deixa elas compor. Mas não é divertido, né? Assim, tipo, é ver grama crescer, né? Mas o Buffett viu a grama na Geico, tá vendo a grama na Geico crescer muito tempo e tá lá. Foi um dos melhores investimentos da história